noite a todos os irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais de nossa igreja. Nossa oração é que Deus continue te abençoando, bem como abençoando toda a sua família. Um texto que nós leremos para a nossa breve meditação neste momento se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, onde temos: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Tomando por base este versículo, gostaríamos de falar muito brevemente sobre o tema, a oração de Paulo em favor da família. A razão pela qual o apóstolo Paulo se coloca de joelhos é descrita nos versos anteriores do mesmo capítulo 3 da carta aos Efésios. E lá ele discorre: os gentios, isto é, as pessoas de outros povos e nações, aqueles que estavam longe, os que eram considerados indignos, foram inseridos como participantes coiguais da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, o Evangelho se tornou acessível e aberto a todos, sem distinção de povos, raças, tribos, línguas e nações. Todos podem ser salvos por meio de Cristo Jesus, se nele e tão somente nele depositarem fé e confiança. Agora, neste verso especificamente, o apóstolo Paulo se refere à família. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Não há dúvida de que todas as instituições sofreram e continuam sofrendo desde que o mundo foi assolado pela pandemia. No entanto, não existe outra instituição que tenha sofrido mais do que a família. Pois é no ambiente familiar onde ecoam as maiores lutas, as maiores dificuldades, as maiores carências, as maiores dores. É no ambiente familiar onde se encontram os desempregados, os endividados, os enlutados, os entristecidos, os desalentados, os feridos de alma e de coração. Ao mesmo tempo, é no ambiente familiar onde ressoam as mais dignas ações, as mais belas histórias de resiliência, as mais belas histórias de reencontros, os maiores aprendizados. No ambiente familiar, o Senhor Jesus realizou milagres, encontros, reencontros, curas e salvação. No ambiente familiar, histórias transformadoras foram contadas. Por exemplo, a história de Zaqueu, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Um homem que possivelmente sofria rejeições por parte do seu próprio povo, pois a sua posição social era ser chefe de um grupo de pessoas denominadas publicanos, que cobravam impostos e taxas alfandegárias do seu próprio povo para encaminhá-las ao governo de Roma na época. Zaqueu, portanto, era tido, no mínimo, como um pecador. Quando o Senhor Jesus decidiu se hospedar na casa deste homem pecador, sofreu as críticas daqueles que ainda não haviam entendido que a missão do Senhor Jesus era buscar e salvar o que estava perdido. Se Zaqueu estava perdido, ele se perdeu em casa.
dentro do ambiente familiar e precisava ser resgatado e encontrado naquele mesmo ambiente familiar, o que de fato aconteceu na vida de Zaqueu. Se Zaqueu precisava ser encontrado, ele o foi na sua própria casa. Certamente, todos à sua volta, ou seja, aqueles que estavam ali naquele momento em que Jesus Cristo era recepcionado na casa de Zaqueu, todos foram testemunhas das palavras de Jesus e também do gesto nobre e generoso resultado da presença de Jesus na casa de Zaqueu, quando ele, se colocando em pé diante de todos, disse em alto e bom som: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e, se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Notem que se Zaqueu se perdeu em sua casa, na sua própria casa, ele foi não somente encontrado, mas salvo por Jesus. Essa é a nossa família, onde as coisas acontecem. No entanto, o texto que lemos no início vai além do ambiente familiar, que é o nosso ambiente, no nosso dia a dia. O apóstolo vai dizer que ele estava se colocando de joelhos em oração diante de Deus, nosso Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Aqui somos trazidos de volta ao ambiente da família, que já passa a ser a nossa próxima família, que é a Igreja de Deus, a nossa igreja, a igreja na qual servimos ao Senhor e para a qual fomos chamados. Assim como as coisas acontecem no ambiente familiar, a exemplo do que aconteceu lá na casa de Zaqueu, as coisas também acontecem dentro do ambiente da igreja, a nossa próxima e imediata família. Quando estão juntos ou na impossibilidade do ajuntamento, principalmente neste momento que já estamos nos aproximando do final desta etapa, graças a Deus e louvado seja Deus por isso, é neste ambiente que Deus continua agindo, perdoando, salvando, restaurando, transformando, libertando e curando pessoas e, ao mesmo tempo, encontrando pessoas que estão perdidas. O fato é que, como família de Deus, como igreja, nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, com as lutas, com os problemas que surgem. E, assim como a igreja de Laodiceia, descrita no livro de Apocalipse, nos decidirmos ou nos dedicarmos a não somente ouvirmos a voz de Deus, como também a abrirmos a porta para que o Senhor Jesus entre em nossa casa, entre em nosso lar, entre em nossa família. E, entre em nossa igreja, participe da comunhão conosco, ao mesmo tempo em que venhamos a desejar desfrutarmos da nossa comunhão com Ele e com a presença dEle em nós. Então Paulo vai pedir 2 coisas em oração a Deus. O seu primeiro pedido é para que Deus nos fortaleça,
para que Deus fortaleça a família cristã da cidade de Éfeso. E eu diria que Ele também fortaleça a família batista em Jardim Santa Teresinha, que Ele fortaleça a sua família, a minha família. Ele diz que Deus os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Santo Espírito. Ele ora pedindo a Deus que fortalecesse aqueles irmãos e, de fato, a sua oração responde às maiores necessidades da família cristã em nossos dias. O fato de necessitarmos ser fortalecidos pelo Senhor, pelo seu Espírito. Sem que a sua presença nos fortaleça, sem que a presença do poder do Espírito Santo nos fortaleça, dia após dia, não teremos condições de vencer as mais adversas lutas que temos travado e que com certeza continuarão sendo travadas em minha vida pessoal, na vida da minha família e também na vida da família cristã. O mar está bravio, os ventos se encontram fortes, precisamos do poder do Espírito de Deus em nossas vidas para podermos atravessar este mar bravio de ondas e ventos violentos. O segundo pedido do apóstolo Paulo é para que Deus nos conceda um alicerce de amor. Ele diz: estando arraigados e alicerçados em amor. O alicerce é aquilo que segura todo o peso de uma construção, de uma casa, de um prédio. Se o alicerce desta construção, se o alicerce desta casa, se o alicerce deste prédio não estiver bem estabelecido, a casa com certeza, no mínimo, sofrerá rachaduras, correndo o risco de desabar e ser grande a sua ruína. O Senhor Jesus conta uma parábola sobre duas casas. Uma foi construída sobre a areia, sem alicerce, e outra foi construída sobre a rocha, bem alicerçada, bem solidificada. Ele diz que as mesmas chuvas, enchentes e ventos vieram sobre as duas casas, mas que só uma delas resistiu. A que resistiu às chuvas, às enchentes e aos ventos foi a casa que fora construída sobre a rocha em firmes alicerces. Paulo pede em sua oração, portanto, um alicerce de amor. Isto vale para a minha família, isto vale para a sua família, isto vale para a família batista em Jardim Santa Teresinha, isto vale para todas as igrejas. E em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreve a carta aos Efésios, nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. Tanto a família quanto a igreja têm enfrentado lutas em diversos frontes de batalha. A família sofre, você sofre, a igreja sofre. É preciso que haja em você
É preciso que haja na minha e na sua família. É preciso que haja na família que é a igreja. O firme desejo e propósito de buscarmos a Deus em oração, pedindo que Ele nos fortaleça e fortaleça a nossa igreja com o poder do Santo Espírito de Deus. É preciso que você comece a construir a sua vida e a sua vida familiar sobre um alicerce de amor. É preciso que você leve para a sua igreja este alicerce de amor. Sendo fortalecidos pelo Senhor e alicerçados em amor, veremos com certeza os milagres de Deus acontecendo na nossa vida familiar e na vida da família Batista em Jardim Santa Terezinha. Por isso, neste momento, eu te convido não somente à oração, mas eu te convido também a pedir ao Senhor que Ele te fortaleça no poder que há no Espírito de Deus, e que Ele faça mover o seu coração e que encha a sua vida e torne você esta pessoa alicerçada no amor que procede de Deus, o nosso Pai. Que você viva este amor na sua casa, na sua família, e leve também para a sua igreja este alicerce de amor. Assim seremos famílias fortalecidas, Deus nos conduzirá, falará ao nosso coração e milagres acontecerão em nosso meio. Vamos orar. Eu te convido à oração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Deus neste momento ao Senhor que nos fortaleça com o poder do Teu Santo Espírito. Que também, Deus, nos encha com o Teu amor. Faz-nos transbordar de amor pelo Senhor, pela Sua obra em nossas vidas. Que a nossa família seja estabelecida no amor que procede de Deus, o nosso Pai. E que nós levemos este amor, ó Deus, para a nossa igreja, como família Batista em Jardim Santa Terezinha. Que não somente na nossa igreja, mas nas demais igrejas, ó Deus, em nosso país e no mundo, todas elas sejam alcançadas pelo Teu poder, alicerçadas em amor, transbordantes de amor, para que o mundo veja e reconheça que nós somos Teus discípulos, Teus filhos, fomos salvos, perdoados, transformados pela graça que há em Cristo Jesus. Muito obrigado por esse tempo juntos. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te sustente, seja fortalecido no Senhor, mantenha esse alicerce de amor na sua vida, na sua família, na sua igreja. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.